Olá, pessoal! Hoje eu vou ajudar vocês a fazerem transformação de unidade de medida de massa. A massa, como a gente já viu, ela é a quantidade de matéria que um corpo possui. E de acordo com a medida padrão utilizada pelo Sistema Internacional, a medida é quilograma. Porém, em alguns exercícios irão aparecer outras unidades de medida. Aqui eu tenho o quilograma, o hectograma, o decagrama, a grama, o decigrama, centigrama e o miligrama. A regrinha ela é muito simples. Quando eu precisar transformar uma unidade que ela tem uma maior abrangência para uma unidade que tem uma menor abrangência, eu vou multiplicando por 10 até eu chegar na unidade que eu desejo. Quando eu preciso multiplicar de uma unidade que eu tenho menor abrangência para uma unidade de maior abrangência, eu vou precisar ir dividindo até eu conseguir chegar na unidade que eu desejo. Então, vamos lá. Imaginando que eu tenho 5 quilos de arroz, 5 quilos de arroz, e eu quero saber quanto isso daria em gramas, eu preciso ir fazendo essas transformações. Então, eu pego os 5 quilos e multiplico por 10. Vou fazer essa multiplicação primeiro, que vai dar um valor de 50. Eu tenho aqui 50 hectogramas. Mas para me chegar em gramas, eu vou precisar ir multiplicando. Vou pegar esses 50, multiplico novamente por 10. Vou ter 500 decogramas. Vou pegar esses 500, multiplicar novamente por 10. Vou chegar a um valor de 5.000. E aí eu chego ao valor de grama. Então, eu já sei aqui que o que corresponde 5 quilos para mim são 5.000 gramas. Agora, se fosse o contrário, se eu tivesse 5 gramas e quisesse transformá-las em quilogramas, eu precisaria ir dividindo. Então, eu pegaria o 5, dividiria pelo 10. Isso me daria 0,5. Dividiria por 10 novamente. Iria dar 0,05. Faria novamente essa divisão para mim chegar ao resultado que eu gostaria. Então, 5 gramas equivalem a 0,005 quilogramas. E aí existe uma forma bem prática de eu fazer isso aqui, sem eu ir multiplicando e eu ir dividindo, que é através da tabelinha. Então, agora eu vou mostrar para vocês como que funciona essa tabelinha. Então, nessa tabelinha aqui, eu vou trabalhando com casas decimais. Se eu vou multiplicando por 10 e vou dividindo por 10, eu aqui tenho casas decimais. Então, eu vou fazer esses exercícios aqui. Vamos lá. Eu tenho aqui 92 gramas e eu quero transformá-las em miligramas. Como é que eu vou fazer? Eu consigo colocar apenas um número por casinha. Se eu tenho 92, eu preciso colocar o número final no final da casinha de unidade. Sempre que eu tiver o número inteiro, eu preciso imaginar que ele tem uma vírgula no final. Então, eu coloco ele aqui. O 2 precisa ficar o último número precisa ficar na casinha de unidade de medida que eu tenho. Então, se eu tenho 92 gramas, o 2 vai ficar aqui e o 9 ficará aqui. Eu preciso transformar essas 92 gramas para miligramas. Se eu ir multiplicando por 10, eu vou chegar ao mesmo resultado. Se eu pegar 92 e multiplicar por 10, eu vou ter no final disso 920. Se eu simplesmente acrescentar um zero aqui, terei 920 também. Agora, eu pego esses 920 e multiplico por 10 novamente. Eu terei 9.200. Se eu acrescentar um zero, terei esse mesmo valor. E assim eu posso fazer sucessivamente. Então, o objetivo da tabelinha é você ir acrescentando zeros até o final, sempre seguindo as regrinhas. Então, aqui eu já sei que 92 gramas, ó,
Aqui termina, né? 92 gramas corresponde a 92.000 miligramas. Aqui eu tenho um outro valor que é 8,5 hectogramas. Eu preciso transformar ela em decigramas. Então, a vírgula sempre vai ficar no final da casinha da unidade de medida que eu tenho. Aqui eu tenho hectogramas, então a vírgula precisa ficar aqui. Sendo assim, o 5 fica depois da vírgula e o 8 antes dela. Dessa forma, eu preciso transformá-la ainda em decigrama. Se eu simplesmente transformar, multiplicando, vou ter o mesmo valor da tabelinha, lembrando isso. Se eu pegar 8,5, multiplicar por 10, eu terei 85. Apago essa vírgula, como eu tenho o número inteiro, é como se essa vírgula imaginariamente viesse para aqui. Se eu multiplicar por 10 novamente, eu terei 850. É como se imaginariamente uma vírgula viesse parar aqui. Multiplico novamente por 10, terei 8.500. E imaginariamente a vírgula está aqui. Então, 8,5 hectogramas vão corresponder a 8.500 decigramas. Agora, esse outro exercício aqui. 37,2 decagramas, eu preciso transformar para centigramas. Lembrando que a vírgula sempre vai ficar no final da casa da unidade de medida que eu tenho. Então, se eu tenho 37,2 decagramas, a vírgula precisa ficar aqui. E aí eu acomodo os outros números sabendo dessa forma. Então, o 2 vai ficar depois da vírgula, o 7 e o 3. 37,2. Se eu multiplicar 37,2 vezes 10, eu vou ter 372. Então, eu retiro a vírgula daqui e coloco aqui. Se eu simplesmente fazer isso sem multiplicar, eu posso estar usando a tabelinha, tá? Se eu multiplicar 372 vezes 10, eu vou ter 3.200. Acrescento um zero aqui e, imaginariamente, a vírgula passa para cá. Mas ainda não terminei, porque eu quero em centigramas. Preciso fazer essa multiplicação novamente, ou seja, eu só preciso acrescentar mais um zero aqui. E, imaginariamente, a vírgula passa para cá. Então, 37,2 decagramas correspondem a 37.200 centigramas. Agora, quando eu quero fazer o contrário, eu quero pegar da menor abrangência e transformar para maior abrangência. Então, aqui eu vou ter 9 miligramas e eu preciso transformar para gramas. Eu vou acrescentando zeros até chegar na casinha de unidade de medida que eu preciso. E aqui eu acrescento a vírgula, porque a vírgula sempre vai ficar no final da minha casa de unidade de medidas que eu tenho. Então, se eu transformei de miligrama para grama, agora a vírgula vai ficar aqui. Se eu tiver 7,5 decigramas, lembrando que a vírgula sempre fica no final da casa da minha unidade de medida. 7 vai para cá e o 5 para cá. E eu preciso passar para hectograma. Então, eu vou acrescentando zeros até chegar no hectograma. Agora, a minha unidade de medida passa a ser hectograma. A vírgula passa para cá e eu retiro ela daqui, porque ela foi transformada. Da mesma forma aqui, ó, tenho 12,7 decigramas. Então, a vírgula sempre vai ficar no final da casa da unidade de medida que eu tenho. Sendo assim, eu preencho dessa forma. Eu preciso transformar isso para quilo. Vou preenchendo com zeros até eu chegar a quilo. Se a minha unidade de medida agora vai ser quilo, a vírgula vem para cá e sai daqui. Então, dessa forma, eu consigo transformar essas unidades de medida sem ficar multiplicando ou dividindo. Sempre bom saber das duas formas para eu tirar a dúvida quando necessário. Obrigada, espero que vocês tenham gostado dessa aula.